Boa noite aos visíveis e aos invisíveis que estão aqui conosco. Mais uma noite, mais uma oportunidade. E o assunto de hoje é um assunto pesado. Eu acho um assunto pesado porque a gente vai falar de perdão e de reconciliação. O perdão é um assunto muito diverso, com muitas possibilidades. A gente não vai conseguir abranger tudo hoje, mas eu separei umas coisas que eu acho que são muito importantes para a nossa caminhada aqui no planeta. Eu tenho certeza que todos nós, porque estamos num mundo de expiação e prova, já fizemos coisas que a gente se arrepende. Tenho certeza absoluta. Quem nunca tiver feito, por favor, pense por que está aqui. Eu tenho certeza absoluta. Sejam essas coisas reais ou imaginárias. Porque às vezes a gente pensa que fez uma coisa monstruosa e na verdade não foi, né? Mas o que importa é o meu sentimento, é o meu pensamento. E quando a gente fala de perdão, a gente tem que levar em consideração que alguém outro fez alguma coisa errada. Se a gente pensa que a gente está aqui e que todos nós já fizemos alguma coisa, que a gente já se arrependeu, se a gente pensar numa outra pessoa fazendo uma coisa muito ruim para mim, horrível, eu posso me colocar na mesma posição daquela pessoa. Porém, eu não faço isso. Porque o que eu faço? Eu digo, isso eu nunca teria feito. Nossa, mas desse jeito eu nunca teria errado. Será? Isso agora, nesse planeta, nesse momento encarnatório que a gente está. Mas nós somos ignorantes do nosso passado. E se a gente pensar rapidamente, a gente vai ver que muitas das características horríveis que eu tenho hoje não foram criadas hoje. Elas vêm comigo. E o que isso me fala de mim? Me fala da minha condição de estar em algumas vezes ou em várias vezes errado. Fazendo bobagem, fazendo coisas que eu vou me arrepender, falar de jeitos ou de maneiras que eu vou me arrepender, não falar, que também pode fazer com que eu me arrependa. Então, só para a gente começar, eu queria que a gente chegasse à conclusão de que não somos anjos e as pessoas malvadas fazem coisas horríveis comigo. Infelizmente ou felizmente, isso é uma realidade. Eu não sou um anjo, eu não sou vítima do mundo. Eu posso muitas vezes ter sofrido, sim, porque isso é um fato. Tem momentos que a gente vive, ou que a gente já viveu, em que pessoas, no qual pessoas, outras, amigas ou conhecidas, ou o que for, podem ter me magoado profundamente. Isso não é mentira, isso é verdade. E eu sofro até hoje porque isso aconteceu. Ou eu tenho marcas profundas em mim porque isso aconteceu. Não é que a gente vai falar assim, então tá, eu errei, o fulano errou, eu vou ter que perdoar ele. Não. O perdão é uma atitude, é uma decisão. E normalmente eu perdoo alguém que não precisa do meu perdão. Vamos concordar com isso? Tem gente que não sabe nem que me fez mal. Tem gente que não sabe o tamanho do mal que me fez. Ou tem gente que até sabe o tamanho do mal que me fez, mas que não consegue medir as consequências daquilo na minha vida. Então, por isso eu tenho que perdoar essa pessoa? Não. Eu tenho que perdoar porque eu não aguento mais viver com aquilo dentro de mim. O perdão é para mim, não é para o outro. Às vezes não vai fazer a menor diferença você chegar para uma pessoa e falar assim, eu já te perdoei. E a pessoa vai ficar te olhando.
sei lá o que eu fiz para essa pessoa, perdoou do quê? Ou ela vai falar assim, nossa, coitada, aquilo foi uma bobeira, uma bobagem que eu fiz e a pessoa ficou sofrendo até hoje. Aí pode ser até que a pessoa tenha uma noção do que aconteceu. Ou não. As pessoas não precisam do meu perdão. Até porque eu tenho. A questão do perdão, ela é muito poderosa. Quando eu falo para alguém, nunca vou perdoar fulano, olha o poder que eu estou me dando. Jamais vai ter o meu perdão. Não merece o meu perdão. Quem sou eu para dizer você não presta, você presta, você tem o meu perdão? Você não, nunca, jamais. Quem somos nós, gente, para fazer isso na nossa vida? Quem somos nós? Olha a quantidade de coisas que a gente já viveu, que a gente perdeu, que a gente se arrependeu, para chegar e pegar uma pessoa e dizer você não. Quando a gente diz isso, eu estou me colocando numa posição de carregar comigo o fardo, o peso que é não perdoar. Quando eu perdoo, a palavra perdoar, ela vem de uma parte do latim que diz o seguinte: quando eu perdoo, eu dou o meu direito de estar ressentido, triste com quem me agrediu. Ou seja, eu falo assim, eu não quero isso mais, eu não quero viver isso. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa condição de ter uma pessoa que vocês não gostam ou que vocês têm uma mágoa enorme, que fez realmente alguma coisa muito ruim com vocês, a gente dorme e acorda pensando nessa criatura. A gente vive no inferno. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui. Você não abriu o olho e já está pensando naquela criatura. Você, antes de fechar o olho para dormir, você deseja mal. Você quer que a pessoa tenha prejuízos também, que alguém faça com ela pior do que ela fez com a gente. O que isso significa? Significa que eu estou lotada desses sentimentos horríveis. Eu não consigo aproveitar uma situação, eu não consigo aproveitar uma festa, eu não consigo achar a graça em nada, porque eu só penso naquilo. Mas espera aí, aquilo aconteceu, eu estou magoada, ok. E todo mundo tem um prazo para viver isso. Todo mundo tem um prazo. O que para mim é pouco, para ela pode ser muito. Fala, meu Deus do céu, a Flávia até hoje está pensando nisso. A gente não tem que julgar o tempo de cada um, mas a gente tem que pensar que a vida está passando. E não há nenhum benefício em não perdoar. Não há nenhum benefício em não perdoar. Então, quando eu decido, porque o perdão ele é um processo, não é assim, mas eu tenho que resolver, não que eu vou perdoar uma pessoa, 2 ou 10, mas eu tenho que decidir que aqueles sentimentos, aquelas coisas horrorosas que eu sinto, porque não perdoo, porque estou carregando isso comigo, eu não quero mais. Eu dou, eu falo tchau, eu não quero mais sentir isso. Porém, para que eu decida isso, eu tenho que ter 2 coisas. O poder de decisão, sim. Isso não quer dizer que eu vou decidir hoje e amanhã eu já vou estar bem. Não, porque é um processo. E humildade. Por que humildade? Porque quando eu resolvo tirar isso dos meus ombros, da minha mente, da minha alma, da minha vida, eu não sei se vocês conhecem um palestrante espírita fantástico chamado Andrei Moreira. Ele tem uma palestra de perdão que é assim, divina, porque perdoar é divino. Quando eu resolvo me livrar
desses sentimentos, eu estou encontrando dentro de mim a minha parte divina. Porque a minha parte humana não quer perdoar. A minha parte humana, o meu ego, fala jamais. Fulano não merece o meu perdão. E nisso, a gente vai se fundindo com o fulano, virando um só e vivendo as tristezas e os desesperos de uma vida que não é minha. Aquilo que me aconteceu foi uma parte da minha vida que pode ter sido terrível. Pode ter sido terrível, mas aquilo não é a minha vida. E enquanto eu não perdoo, eu vivo esta vida que não é toda a minha vida. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas a gente lê muito em vários lugares, que diz o seguinte: não importa, na verdade, o que me aconteceu. Isso não é o mais importante. Isso é um fato da minha vida. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram dessa parte da minha vida. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram dessa parte ou nessa parte da minha vida. Eu vou parar de viver e ficar remoendo isso? Quando eu vi, já passaram 5 anos. A pessoa que me fez mal está vivendo a vida dela. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. É preciso que a gente entenda e que a gente perceba que eu tenho que decidir que não quero mais aquilo na minha vida. Vai sumir assim? Não vai. Mas agora quem manda sou eu. Agora quem quer sou eu. Normalmente, esse momento do perdão, esse momento de decisão, acontece, como a gente falou antes, quando a gente não aguenta mais. E aí a gente pede para Deus, me ajuda a esquecer. Não vai esquecer. Não vai esquecer. A gente vai lembrar sem que doa. Mas é lá na frente. E toda a espiritualidade está imbuída, está torcendo para que eu saia disso. Isso é importante, porque isso não me leva a lugar nenhum. Ao contrário. A gente estava vendo as perguntas e respostas e a gente, às vezes, não percebe o seguinte: por que será que isso aconteceu comigo? Por que fulano resolveu, ou Beltrano, ou Ciclano, ou sei lá quem, resolveu me tratar dessa forma, resolveu responder a tudo que eu fiz de bom, fazendo isso comigo, mentindo, roubando, traindo e outras coisas mais que a gente sabe. Por quê? Porque ele quis. Ou porque ele não quis, mas porque não tinha essa consciência, essa noção. O problema é dele. Eu lembro, já contei aqui, vou contar de novo uma vez. Eu tenho uma grande amiga espírita, ela já é uma pessoa mais velha do que eu, pelo menos. E eu liguei para ela e falei: Maria, você não sabe o que aconteceu. Aí ela falou assim: o quê? E aí eu contei o que tinha acontecido. Como ela tem um problema de surdez, ela não escuta bem, ela falou assim: foi você que fez isso? Eu falei: não, Maria. Foi fulano que fez assim, assim. Eu falei assim: graças a Deus. Pelo menos você não se comprometeu nessa sua encarnação, fazendo uma coisa desse tamanho. Percebe? Quer dizer, eu sofrer uma coisa não quer dizer que eu sou coitada, não quer dizer que eu sou santa, não quer dizer que eu mereci, porque depende do livre-arbítrio do outro também. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que uma determinada pessoa fez alguma coisa contra mim, para mim, ou enfim. É direito dela? É. Ela está comprometida com a lei. Então, o problema é dela. Mas aquilo me arrasou. Legítimo? Legítimo, eu senti arrasada, destruída, sem saber o que eu vou fazer da vida quando ela foi, no meu entender, destruída por outra pessoa ou por outras pessoas. Na verdade, a minha vida não foi destruída por ninguém, mas uma parte da minha confiança, uma parte do meu zelo, do meu cuidado,
do meu dedicar, foi destruído, sim. E aí a espiritualidade fala assim, a gente pensa assim, nossa, além de ter sofrido isso tudo, eu ainda tenho que compreender que a pessoa não tinha noção. Aí é querer demais, sim, é querer demais. É para isso que a gente está aqui, para evoluir o nosso pensamento, para ter certeza que a gente não é melhor do que ninguém, para ter certeza absoluta que o outro pode viver sem o meu perdão alegremente. Ele não precisa de mim, não. Se ele fez coisas terríveis ou coisas inacreditáveis, o problema é dele com a lei, não é meu. Quem sou eu para julgar isso? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, e não é de repente, não é no dia seguinte, não é no mês seguinte. Eu preciso muitas vezes de ajuda psicológica, de ajuda da casa que eu frequento, seja um templo, seja uma igreja, seja um centro espírita, seja o que for, para que eu consiga viver aqueles momentos que eu acho que eu não vou conseguir viver, porque puxaram o meu tapete de uma forma muito forte. E, através dessas ajudas, palestra, conversa com outras pessoas, através disso eu ir vivendo um dia depois do outro e ir colocando umas... Eu gosto desse exemplo e eu não sei se ele vai ficar muito claro, mas eu gosto desse exemplo. Vamos ver se a gente consegue imaginar. É como se a gente se tivessem arrancado um pedaço da gente. E aí tudo está em carne viva. Eu não posso costurar, eu não posso passar uma pomada, mas é como se a espiritualidade me enviasse umas areinhas, sabe? Umas areinhas bem pequenininhas e elas fossem tampando, mas eu preciso sempre dessas areinhas. Ela não vai cicatrizar a minha ferida, elas não vão cicatrizar a minha ferida, mas elas vão deixando o meu buraco, que vocês imaginaram, um pouco mais longe dos meus olhos e do meu pensamento e do meu sentimento. Quando eu falo essas areinhas, eu falo de vibrações. Eu falo de bondade da espiritualidade. Eu falo de energias que são colocadas no nosso coração que está destruído nesse momento. Então, o perdão não é uma coisa que eu digo, vou perdoar fulano. Nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando de dar o que eu não quero para mim, o que eu não quero ter no meu coração. De dar ao outro o direito de errar, embora tenha sido comigo, embora a minha dor seja imensa, mas que eu não pegue isso para mim eternamente. Depois de 3 anos, 5 anos, não que isso tenha que estar melhor. Muita atenção, mas isso tem que estar melhor. Só que pode... Melhor, eu não disse curado. É possível que eu leve uma encarnação inteira para conseguir perdoar, para conseguir me livrar disso que é meu. É possível. Mas é possível também que eu, para não perder esse momento precioso da nossa encarnação, peça tanta ajuda, tanta ajuda, tanta ajuda, que um dia eu me liberte disso. Porque perdão é exatamente isso. Eu me liberto. Eu me liberto da dor que o outro me causou. Como é possível isso? Pedindo ajuda. Muita ajuda. Porque o dia chega que você repara, que você observa e fala assim, gente, eu tenho opção. Parece incrível isso que eu estou falando com vocês. Tem gente que eu tenho certeza, visíveis e invisíveis, que estão falando assim, gente, isso não vai acontecer comigo nunca. Pois eu garanto que vai acontecer. Eu estou sentada aqui, falando sobre isso, não é por acaso. Não é por acaso. Eu estou livre e desejo que vocês estejam livres ou que vocês se libertem disso. Porque quando eu decido, o meu barco começa a andar para outro lado. Ele tem rumo.
enquanto eu não decido, enquanto eu me apodero dessa possibilidade, eu estou sendo arrogante com a vida, eu estou sendo orgulhosa e dizendo, não perdoo. Lembrando, mais uma vez, o outro não está nem sabendo e nem lembrando que você existe. E você está agarrada na vida do outro sem viver a sua vida. Dá até raiva, né? Depois que a gente pensa, poxa, quanto tempo eu fiquei. Mas o tempo é preciso, porque o perdão é isso, é um processo que eu cresço, porque é para isso que a gente está aqui. Porque enquanto eu achar que eu sou uma coitada, que eu sou uma vítima, que não podiam ter feito isso comigo, e muitas vezes eu falo, nunca imaginei que fulano fizesse isso comigo. Tem uma passagem, agora não vou lembrar, mas não tem problema. É uma passagem que Jesus fala com um dos apóstolos o seguinte. Pedro fala para ele assim, Jesus, que ele fala, um de vocês me trairá essa noite. E aí, quem é que vai me trair? Quem é que vai te trair, Jesus? Conta para nós, para a gente poder, né, saber já. Foi o próprio. Mas Jesus fala para eles o seguinte, quem me vai trair é aquele que põe a mão na cumbuca junto comigo. Tem uma passagem que chama Nos Mesmos Pratos, que é linda, maravilhosa, que fala exatamente isso. Você já viu, por exemplo, uma pessoa aqui que eu não conheço, não sei o nome, me ferir profundamente? Não, nem conheço, a pessoa nem sabe quem eu sou, não sei o seu nome. O que acontece? É quem põe a mão na cumbuca junto comigo, lembrando que naquela época não tinha talher, então era na mão que o pessoal comia. Se tinha uma cumbuca em cima da mesa e todos estavam comendo pelo menos conhecidos, eles eram uns dos outros. Quando Jesus fala, quem há de me trair é aquele que põe a mão na cumbuca comigo, ele quer dizer, aquele que é meu amigo, aquele que convive comigo. E não é assim? As maiores decepções que a gente tem são de pessoas que convivem com a gente. Elas também têm com a gente, tá? Só para a gente não achar que é anjo. Isso é muito importante. Ah, mas eu dei isso, eu fiz aquilo, eu confiava no fulano. Sim, sim. São essas pessoas que podem nos decepcionar. E muitas vezes, mas muitas vezes, a gente coloca pessoas em posições na nossa vida que elas não deveriam estar. Por paixão, por achar que elas são fantásticas. Não tem ninguém fantástico aqui não, gente. A gente é até bom em algumas coisas, mas nós somos seres humanos. E a gente faz bobagem da hora que acorda à hora que dorme. Então, é preciso que a gente caia na real de que essa ilusão... Por que a gente se desilude? Porque a gente se ilude. Porque a gente acha, mas eu achei, achou. Como que a gente pode ter pessoas... Isso aconteceu muito com alguns líderes espirituais de outras religiões, ou mesmo de religiões que a gente conhece, que a gente se decepcionou com fulano, porque fulano é humano, não é divino. Ele é humano. Ele vai fazer bobagem também, mas aí a gente endeusa o fulano porque ele está falando da religião tal. Não é assim, não. Está tudo errado. Aí fala, o pastor, o diretor da casa espírita, o padre, o bispo, o não sei quem, fez uma coisa horrível. Ele é uma pessoa, ele está naquele cargo. Ele está naquela posição. Ele é uma pessoa como a gente. Você acha que eles não têm raiva? Não têm vontade de voar no pescoço de ninguém? Que é isso? Então, para a gente se desiludir, é fácil. Porque a gente se ilude o tempo inteiro. Tem certeza que quando eu precisar de fulano, fulano vai fazer isso para mim. Como é que a gente pode falar? A gente não sabe nem falar o que a gente pode fazer em determinada situação, que dirá outra pessoa. Percebe como a gente viaja, como a gente se ilude, mente para a gente mesmo? E aí
Depois, um belo dia, a gente fala assim: fulano fez isso comigo. Por que será? Não estou falando que tudo é culpa nossa, não. Até porque não é. Faz parte das decisões das outras pessoas. Mas que a gente não é santo, não é. Muitas vezes a gente dá poder para pessoas nas nossas vidas que eles não tinham condição de ter. E a gente dá até a nossa vida. Eu não vivo sem você. Danou-se, totalmente danado, perdido. Se isso não for uma frase daquelas de amor, todo mundo bonitinho e tal, se isso for uma frase real, é preciso procurar ajuda imediatamente. Imediatamente. Então, difícil isso, né? Esse tema. E aí uma pessoa vira para você, vira para a gente e fala assim: me desculpa. O que ela está dizendo? Tira de mim a culpa de eu ter feito isso, do que eu estou sentindo em relação a você. Pode acontecer. Pode acontecer que a pessoa está tão incomodada com aquilo que ela realmente falou assim: olha, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua desculpa. Ela precisa de verdade, ela precisa ouvir que você perdoou. Muitas vezes a gente nem perdoou, mas ela precisa daquilo para ela continuar a viver. E eu queria saber, não precisa ninguém responder, o seguinte: vocês já pediram perdão a Deus? Será? Alguma vez já tiveram essa oportunidade? Não que a gente faça nada errado, mas será que a gente nunca pediu a Deus? Me perdoa, eu fiz isso, eu não podia ter feito, eu falei isso, eu não podia ter falado. Senhor, me dá tranquilidade no meu coração, me dá paz, eu não estou conseguindo ter paz porque eu fiz isso é um inferno na minha vida. Alguns de nós pode ser que já tenhamos vivido uma situação dessa. Deus fala: está bem, Flávia, vou te perdoar. Ele não fala. Mas o que acontece com a gente? Depois de uma prece com bastante ardor, com bastante verdade, a gente se sente melhor. Deus não perdoou a gente de nada. Mas eu me perdoei, eu me coloquei numa posição humilde de dizer ao universo: eu não podia ter feito isso. Para isso é preciso humildade. E com isso eu aprendo, e com isso eu evoluo. Não é assim que acontece? Então, quando a gente fala em libertação pelo perdão, porque é uma libertação, a gente fala de uma escolha de vida. A escolha, ela é feita num segundo, mas depois dessa escolha há um processo pelo qual eu tenho que passar. E lembrando que processos não são assim, processos são assim. Tem dia que eu acho que não vou aguentar, mas aí no outro dia eu já estou um pouco melhor, já consigo viver algumas coisas na minha vida sem ficar agarrada naquela âncora que está lá. A âncora está lá me puxando para o fundo. Mas eu posso cortar essa corda e a âncora ficar lá, tchau. E eu vou viver minha vida, vou nadar para outros cantos, vou fazer outras coisas. Está na minha mão. O perdão, quem decide sou eu. E assim como a falta do perdão é um processo que eu passo que é muito doloroso, porque você viver nesse emaranhado, que vida que é minha, que vida que é da outra pessoa, é terrível. Mas o processo do perdão, ele é muito bom, muito. Eu não vou dizer gostoso, porque não é. Mas ele é muito bom no sentido de que cada dia que passa, a minha dor está mais longe. E ela pode dar uma voltinha e chegar mais perto de mim? Pode. Às vezes eu vejo uma fala de alguém, às vezes eu vejo um filme, às vezes eu ouço uma história de alguém que tem a ver com a minha, e aquilo volta natural. É um processo, não é uma mágica. É um processo. E, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Tem tanta coisa para falar, gente, que eu tenho que escolher, né? Porque senão eu não vou conseguir. Eu sou um ser falho. Todos nós somos. Todos nós, hoje, fizemos uma série de coisas que a gente
achava que teria sido melhor se a gente não tivesse feito. Então, quando eu enxergo isso em mim, e aí tem um perigo grande, porque às vezes eu fico me enxergando sempre muito ruim, fiz um monte de coisa errada hoje e fico colocando em mim um peso muito grande também, isso também é poder. Nossa, eu não presto para nada, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Eu presto sim. Eu estou tendo uma oportunidade encarnatória que muita gente gostaria de estar tendo. Então, falar mal de mim ou me colocar numa posição vulnerável a ponto de eu achar que eu não presto, também é um poder e um orgulho incrível. Porque quando eu acho que eu não presto, eu não estou dizendo só para mim, eu não consegui fazer isso. Quando eu disser isso para mim, tá tudo certo. Mas quando eu disser, eu não consigo fazer isso, eu não sou digno disso, é tudo conversa fiada. É o orgulho me dizendo, você está com preguiça, não está? De tentar de novo? Que chatice esse negócio. Lógico que não é uma coisa consciente, não, a gente estava maluco. Mas é o orgulho me mostrando que chatice ter que refazer isso, né? Ou que coisa desagradável eu ter que andar por esse caminho de novo. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu ficar com pena de mim, me colocar na posição de vítima e dizer não consigo, está muito difícil para mim. Pode estar difícil, sim, mas se eu ainda estou aqui respirando, é porque eu consigo. E isso é muito difícil de entender. Porque quando a gente está passando, a gente acha que não vai passar. Quando a gente está passando por caminhos que a gente pode denominar de tenebrosos, que a gente não enxerga uma luz no fim do túnel, e tem, mas a gente não enxerga, a gente acha que não vai passar. E baseado nisso, a gente começa a viver uma vida pouca, uma vida pequena, uma vida praticamente fazendo poucas coisas que não me obriguem a sair daquele lugar. Não me obrigue a sair desse lugar. Porque se aqui já dói, se eu sair vai doer mais. Não é assim, mas é o que a gente acredita. Então a gente tem que respeitar a nossa capacidade momentânea. Ela não pode se alargar a ponto de eu me largar na vida. Ela não pode fazer isso comigo. Eu não posso deixar, na verdade, que ela faça isso comigo. E eu queria falar para vocês sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia significa ter o coração compadecido. Quando a gente pede, quando a gente vê uma enchente, uma tragédia, uma coisa que a gente vê no jornal ou que acontece perto da gente, a gente fala: meu Deus, tem misericórdia dessa gente. Mostra ou de mim, ou de quem quer que seja, mostra compaixão no teu coração. Enxerga, sente a dor dessas pessoas. Isso é misericórdia. E ela tem um papel fundamental no perdão. Olha como a coisa é difícil. Me machucaram, me maltrataram, me jogaram no chão, pisaram em cima, tá? Fizeram comigo o que podiam e o que não podiam. Eu tenho um raciocínio que me diz, que a gente já falou aqui, que aquela pessoa não tem noção do mal que ela me fez. Às vezes tem. Às vezes foi tudo planejado, embora ela não saiba, o coração dela não saiba das consequências horrorosas que aquilo pode ter causado na minha vida, ok? Mas quem faz determinadas coisas com outras pessoas, como a gente já fez também e continua fazendo, porque uma palavra nossa pode matar, pode acabar com a vida de outra pessoa, e quando a gente usa essas palavras é normalmente porque a gente está muito poderoso, mas quando eu enxergo, e não vai ser no mesmo dia, nem no mesmo mês, e pode até ser que não seja no mesmo ano, mas quando eu enxergo que aquela pessoa que fez aquilo comigo, ela não tinha noção mesmo não, do estrago, do tamanho do estrago. Eu então, olha a dificuldade disto. Eu me compadeço
da ignorância e do tamanho do comprometimento que aquela pessoa causou para a vida dela. Eu tenho, não vou dizer pena, porque pena não é a mesma coisa de compaixão. Eu me compadeço, eu falo, nossa, se essa pessoa soubesse o tamanho do prejuízo que ela fez para ela mesma, o tamanho do estrago que ela fez na minha vida e na dela, ela não teria feito. Se ela soubesse, ela não teria feito, mesmo. Só se ela tivesse insana. Então, quando Mateus fala no capítulo 5 das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí a gente fala assim, mas eu peço misericórdia para Deus quando eu erro, quando eu faço uma coisa ruim. Peço misericórdia, porque Deus consegue ser misericordioso. E para o meu irmão, que eu não quero chamar de irmão, não acho que ele é meu irmão, ele é um ser que eu não posso ouvir falar, nem sentir o cheiro, o que eu peço? A pena máxima. Sem direito a nenhuma leveza, sem direito a nem eu ouvir falar por que a pessoa fez aquilo ou qualquer coisa que defenda esse outro ser humano como eu. Então, quando eu decido perdoar, eu tenho que estar com uma dose de misericórdia muito grande dentro do meu coração. E acreditem, é a dor que faz eu ter a misericórdia. É a dor que eu sinto pelo que eu estou passando, que chega esse momento que eu não aguento mais, que eu então consigo pensar, na verdade não é pensar, consigo sentir que aquele cara, aquela mulher, aquele homem, aquela situação, que ele está muito mal, que ele está promovendo para a vida dele coisas muito ruins. Mas aí, assim como a gente que comete erros, a gente pensa muitas vezes assim, poxa, eu estou aqui vivendo isso, fulano trocou de carro, abriu uma empresa, fez um monte de coisa, o cara está indo super bem, a mulher está se dando muito bem, e eu estou aqui vivendo isso porque eu quero, né? E a gente acha então que Deus está dormindo e a pessoa está lá fazendo o que ela quer, e a gente aqui sofrendo. Pode isso? Como é que pode uma coisa dessa? É preciso que a gente lembre que a lei dos homens é punitiva. Se eu faço uma bobagem, eu vou presa. Mas a lei divina é misericordiosa. Então, ainda bem para nós, viu? Ainda bem para nós. Por mais bobagem que eu tenha feito, quando eu faço uma coisa boa, aquilo me eleva. Aquilo tem, eu costumo dizer, no céu, um bilhetinho assim, Flávia, um ponto. Tem lá menos 90 no outro lado, né? Mas tem um ponto aqui. E aí, a lei divina, ela olha o que eu faço de errado, mas ela olha a minha tentativa de acerto também. A gente não sabe o que a outra pessoa está fazendo de bom. A gente acha que é tudo de ruim. Mas a gente não sabe. Percebe como a gente é julgador? Percebe como a gente só quer viver a vida do outro? E não está preocupada com o que a gente tem feito, o que a gente tem para fazer. O tempo que a gente está aqui, que a gente não sabe qual é. Aliás, a gente não tem a menor ideia. E a gente ainda se assusta quando a gente fala assim, fulano morreu. Tive com ele ontem. É assim. Estive com ele hoje de manhã. É assim. Eu estou falando morreu, não estou falando do desencarne, eu estou falando das notícias. Fulano morreu. Beltrano estava andando na rua, morreu. Então, é muito rápido. A gente acha que tem a vida inteira, pelo menos mais uns 250 anos, com essa cara, né, gente? Porque 250 anos envelhecendo não dá. Mas, envelhecendo fisicamente não dá. Mas, é preciso que a gente pense que não é assim. É muito rápido. É muito rápido, a nossa vida passa muito rápido. Eu queria, inclusive, comunicar que já estamos fechando o mês de março. Começou o ano outro dia. Independente disso, o que a gente faz com a nossa vida é o que a gente vai dar conta depois. É o que a gente vai dar conta depois. E tem uma frase de Bezerra de Menezes que me assustou muito, acho que por isso que eu não esqueço,
E ele foi uma pessoa, né, que fez tanto bem, tanta coisa boa, tantas coisas maravilhosas como médico, como homem, como um espírito de luz iluminado mesmo aqui na Terra, que quando ele chega no plano espiritual, o que ele fala? Lamento o tempo que eu não trabalhei pelo bem na Terra. Se ele lamenta que trabalhou sem parar dia e noite, noite e dia, madrugada, manhã e tudo mais, melhor a gente começar a pensar, né, em nós, no que a gente tem feito ou que a gente não tem feito. Quando eu falei agora há pouco sobre a gente, que uma palavra mata, a gente sabe quando a gente fala para uma pessoa, você não presta, eu não gosto de você, ou enfim, quando a gente fala qualquer frase que pegue essa pessoa e desestruture essa pessoa, porque ela já tem, de alguma forma, uma certa desestrutura, pelo menos naquela condição, a gente mata mesmo. A gente destrói. Assim como a gente destrói quando a gente não fala. Quando a gente sabe de uma determinada coisa que pode mudar a vida da pessoa e a gente fala assim, não vou falar. Fulano não merece isso. A gente faz muita bobagem. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Bom, então, para terminar, que eu acho que já está terminando, Taro? Nem respondeu. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Existem, e aí, para terminar, eu vou falar, nem chegou lá ainda, mas eu vou falar sobre a reconciliação. É possível se reconciliar sempre? Não, não é possível se reconciliar sempre. Por que não é possível se reconciliar sempre? Porque reconciliar significa rejuntar, juntar novamente, eu me conciliar de forma amigável, de eu voltar a ter um sentimento e, muitas vezes, uma convivência com determinada pessoa. Tem vezes que é impossível. Nessa vida é impossível. Então, quando Jesus fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, ele não quer dizer, pega a pessoa que fez um monte de coisa ruim para você, vai lá, abraça e beija e convida para tomar um café na sua casa. Não é isso. É para que eu me reconcilie através da minha prece. Mais um momento difícil. Pedindo a espiritualidade que proteja essa criatura. Não tem nada mais divino do que rezar com verdade por aquele que fez mal para a gente. E isso é o quê? É um exercício. Isso eu posso conseguir hoje, daqui a 2 meses eu consigo de novo. Mas é para isso que a gente está aqui. Para enobrecer, para melhorar os nossos sentimentos. Não só os nossos pensamentos, mas os nossos sentimentos. A gente vive com eles, com os pensamentos e com os sentimentos. É para isso que a gente está aqui. Não é para perdoar fulano, mas é para se livrar de cargas desnecessárias que não me levam a lugar nenhum, só para o fundo do poço. Nenhum que eu digo é bom. E para que eu me reconcilie com tudo o que me faz mal. Porque aí, sabe o que acontece? Eu me livro dessas coisas. Eu me livro dessas coisas. Eu fico livre e vou viver minha vida de uma forma mais leve, de uma forma mais produtiva. Gente, eu tinha 1 milhão de coisas para falar, mas só que o nosso tempo é curto. E eu tenho certeza que a espiritualidade fez o que devia ser feito e eu espero que a gente consiga ter força para viver o nosso dia a dia, que é, como disse o Sérgio, um monte de desafios junto em fila, se acaba um tem outro, se acaba um tem outro. Para que servem essas coisas? Para me fortalecer, para eu parar de me preocupar com as bobagens e fazer da minha vida uma coisa melhor. Aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, que tem prazo de validade. Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada.